Você já tem 6 meses a 1 ano ou mais que está estudando programação e nesse período você começa a pensar que será que eu estou pronto para começar a aplicar para as vagas do mercado? Será que eu ainda preciso estudar mais? Tem algo dentro da stack que eu estou estudando que eu ainda não estou dominando? A questão é que você nunca vai estar 100% pronto para nenhuma vaga, pelo menos não enquanto você for iniciante. Talvez quando você chegar a uma senioridade maior, como pleno, talvez você esteja pronto, 99% pronto para uma vaga. Mas enquanto for júnior não, porque você ainda não tem noção de como é trabalhar com programação. Você ainda não tem noção de como é um dia a dia de um desenvolvedor. E trabalhar é diferente de estudar. Quando você está estudando, né, que você faz um tutorial, ou que você está estudando a documentação, que você está estudando um curso em si, a maioria daqueles cenários são cenários controlados, as quais quem ministrou a aula que você viu, ou o artigo que você leu, testou várias e várias vezes para saber se aquele era um caminho seguro para quem fosse replicar aquilo e entender. Ou seja, é um caminho, muitas das vezes, que ele é livre de erros. Então, você vai conseguir replicar aquele projeto do início ao fim sem errar. E no dia a dia não é assim. Muitas vezes temos que lidar com coisas que a gente não conhece ou que não tem um tutorial feito no YouTube e é normal, porque não é tudo que tem tutorial. Às vezes você vai achar um tutorial para um cenário específico Y, mas o seu caso não é o cenário Y, é o cenário X, ao qual tem características específicas do projeto ao qual você está trabalhando. Então, pensando por esse lado, quais são os passos que eu preciso ter para poder começar a aplicar para as vagas do mercado? Primeiro, se você escolheu uma tecnologia, supondo que você tenha escolhido uma tecnologia como Dart Flutter para ser um desenvolvedor de aplicativos Android e iOS. Supondo isso, você precisa ter algumas coisas em mente. Primeiro, não adianta achar que você, com 6 meses de estudo, vai conseguir aplicar para vagas de júnior. Eu digo que não. É um período muito curto, né? É um período muito curto para você conseguir aplicar para essas vagas e você ter segurança ao qual você vai conseguir desempenhar de forma produtiva para esses cargos. Primeiro, se você estuda apenas 1 ou 2 horas por dia, ali de segunda a sábado, você talvez não tenha ainda conseguido dominar todo o conteúdo necessário. Supondo que você estude só esse período por dia. Agora, se você tem o dia todo para estudar, aí talvez você consiga, sim. Se você pode estudar das 8 da manhã até as 18 horas da tarde, sim, talvez você consiga uma vaga em 6 meses. Do contrário, não. Eu tentaria ali, por volta de 1 ano de estudos, eu começaria a focar em vagas. Então, quais os requisitos que eu usaria? Primeiro, eu teria um GitHub muito bem estruturado. Você pode sim postar no seu GitHub, é claro, você pode ter seus projetos de estudo, suas atividades ali de sintaxe que você utilizou para poder aprender a sintaxe da linguagem. Você pode ter projetos de curso, tutoriais, mas isso é apenas para o seu GitHub, certo? E não poste isso no seu LinkedIn, porque isso não vai agregar em nada para você neste momento, tá? Então tenha um GitHub bem estruturado, mas entenda o básico da sintaxe da linguagem. Você precisa saber pelo menos a sintaxe da linguagem de forma mais utilizada, né? Eu não vou nem falar o que seria isso, mas se você não sabe, talvez você ainda precise dar um passo atrás e estudar novamente a sintaxe.
Você precisa também dominar os métodos HTTP, que seriam com o consumo de APIs, por exemplo. É importante para um dev mobile entender o consumo de APIs. Ele precisa aprender a consumir os dados de uma API, tratar esses dados e exibir em tela. Esse é um dos conceitos mais básicos que um desenvolvedor de aplicativos precisa entender. Além disso, você também precisa saber um pouco sobre banco de dados local, ainda mais se você for trabalhar com projetos que tenham abordagens de offline first. Então, é necessário saber um pouco sobre banco de dados local, é necessário saber sobre Firebase, mas isso é algo que dá para aprender com o tempo. Você não precisa focar nisso especificamente. Com o tempo, você vai conseguir aprender isso pela necessidade de aprender isso. Outro ponto é que essa sensação de ainda não estou pronto, ela vai te acompanhar em muitos estágios da sua carreira, independente de ser júnior ou não. Então você não pode ficar esperando você saber tudo. Você não tem que dominar todos os assuntos. Você não precisa ser o melhor programador mobile, porque você não vai ser. Você não precisa saber entregar o projeto mais bonito. Você apenas tem que saber entregar o projeto que está no design. A princípio, você não vai ser, o design não vai ser você que vai fazer. Vai chegar um Figma ou um arquivo do Adobe, que seja a plataforma de UX que a empresa vai trabalhar, eles vão te entregar um arquivo e você precisa entregar o aplicativo ou as telas do aplicativo em pixel perfect, né? Elas precisam ser 99,9% iguais ao projeto que está no design. E se não foi possível fazer por limitações de código, você precisa saber explicar o porquê que não foi possível fazer, para chegar em acordo com o seu time relacionado ao que é viável e o que não é viável, o que é possível e o que não é possível. Mas provavelmente, se essa empresa for uma empresa estruturada, ela vai ter o time de design vai ter uma discussão com o time de desenvolvimento antes desse design chegar para você, para entender ali o que é viável e o que não é viável. E o que não é viável muitas vezes vai ser modificado para se tornar viável. Então, se você entende o básico da linguagem que você escolheu, você saiu da fase de criar projetos de tutoriais, você não está mais replicando projetos que você vê na internet, você já está começando a criar seus próprios projetos. Você começa a ter ideias suas, projetos que resolvem problemas reais. E você consegue consumir APIs, tratar esses dados e exibir. Você sabe usar o Git da sua forma básica com excelência. Você sabe fazer commits, fazer push, pull, você sabe criar novas branches, você sabe fazer um merge. Consegue explicar o seu raciocínio lógico relacionado a um problema específico ao qual você teve que atuar. E tem pelo menos uma conta no Git ao qual você tem seus códigos postados, não códigos de tutoriais. Você precisa ter seus códigos. Você tem que separar e deixar claro no seu Git o que é código de estudo, o código de tutorial e o que é o seu código. Porque o seu código ele é diferente do código de tutorial. O tutorial, como eu disse, ele é um processo ao qual quem fez aquele tutorial passou por todo o processo lógico de acerto e erro, tentativa e erro, para poder garantir que aquele tutorial seria um passo a passo feliz, um caminho das pedras feliz. E o seu código não. O seu código ele vai demonstrar qual foi o seu processo de raciocínio lógico para entender aquilo, quais foram os erros que você cometeu e os seus acertos. Quando você chegar nesse estágio, sim, você deve começar a aplicar para as vagas. Porque ninguém sabe tudo de cabeça. Então, com o seu GitHub, você tem uma base de código sua com a qual você pode consultar. E hoje também existem outras plataformas que você pode usar para consultar código, né, quando você chega em um impasse, né, no seu trabalho. Existem o Slack, existe o Stack Overflow, hoje já existe ChatGPT, Cloud AI, tem o Cursor AI que algumas empresas já estão utilizando para poder ser um auxiliar de desenvolvimento, para poder deixar o programador mais produtivo.
Você só não pode deixar que o medo te trave. Ou seja, o medo de ser rejeitado. Mas 99% das vagas que você aplicar, você vai ser rejeitado. Tem pessoas que precisam de 1000 candidaturas para poder conseguir ser aceito em uma. E tá tudo bem. Infelizmente, o mercado hoje está assim. Provavelmente para cada 50 candidaturas que você enviar, talvez 2 vão te chamar para uma entrevista, e dessas 2, talvez você não passe nem na primeira entrevista delas. Então, é normal ser rejeitado quando você está no seu início de carreira. Você não pode focar só em vagas de júnior. Mesmo que você tenha ali os seus projetos, e esses projetos estejam em produção, eles ainda vão te considerar inexperiente. Então, o que você precisa? Foque em todas as vagas necessárias dentro da tecnologia ao qual você se propôs a estudar. Então, vagas de estágio, vagas de júnior, vagas de trainee, se necessário. Se você fez uma faculdade, independente da faculdade que tenha feito relacionada à tecnologia, se foi sistema da informação, ciência da computação, engenharia da computação, análise do desenvolvimento de sistemas, você tem a vantagem de poder fazer um estágio. E se você tiver essa condição de poder se dispor a fazer um estágio, faça. Por quê? Geralmente estágios vão pagar menos. Então, se você pode estar fazendo esse estágio, faça o estágio. Vai ser algo benéfico para você. Se você não pode fazer um estágio, foque em vagas júnior e de trainee. Trainees são processos seletivos mais longos, em sua maioria. Se você não tem essa disponibilidade de poder participar de um processo de trainee, então você vai ter que tentar se destacar para poder ser júnior já logo de início. Então, portfólio. Quais projetos que você vai colocar no portfólio? Como eu já falei em vídeos anteriores, esses projetos de tutoriais, projetos de curso, eles não vão para o seu portfólio, pois são projetos que todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter uma Pokédex no GitHub, todo mundo vai ter uma To-Do List no GitHub, todo mundo vai ter esses projetos. Mas ninguém vai ter o projeto que você conseguir pensar da forma que você pensar. Então você precisa analisar problemas do seu dia a dia ou problemas no dia a dia da empresa com a qual você trabalha hoje, se você já trabalha, independente do setor que você trabalha. Então, se você trabalha numa empresa, analise ali os problemas da empresa e desenvolva um aplicativo baseado naqueles problemas, se forem problemas que possam vir a ser resolvidos com o aplicativo, porque nem tudo se resolve com o aplicativo, tá? Então, analisou, verificou que existem problemas que podem sim ser resolvidos ali dentro da empresa que você trabalha. Transforme isso em uma ideia. Tente construir essas telas. Vão ser telas, provavelmente, vai ser um design que você vai achar feio. Concordo. De início, design criado os designs que eu criava no início eram feios. Hoje, os meus designs melhoraram bastante. Melhoraram porque eu fiquei muitas horas no Figma, estudando, e de acordo com o que você vai pegando experiência de código também, né, com o desenvolvimento, você vai melhorando a sua noção de design, entendendo melhor onde você vai aplicar sombras e alguns efeitos específicos, mas isso é prática, você precisa praticar para poder entender melhor e melhorar os seus designs. Mas existem vários sites que você pode pegar de referência para poder construir um design. Você pode pegar um Behance, você pode pegar um Figma Community. Existem plataformas com as quais elas servem para isso e não faz mal nenhum em utilizar essas plataformas para poder pegar essas referências, né? Tem o Pinterest também, que é uma plataforma muito interessante para isso. E caso você não queira criar esses designs, você pode pegar projetos prontos, templates prontos, que já estão aí no Figma Community, por exemplo. Você pode pegar templates prontos e adaptar eles para o que você precisa. Também é válido. Lembrando, você é um desenvolvedor mobile, você não é um UX design. Você não precisa saber criar designs, certo? Você não precisa saber criar protótipos de alta fidelidade.
Você não vai fazer estudos de caso ali da necessidade do aplicativo. Você vai pegar uma ideia sua, vai transformar ela em código. É isso que você precisa fazer. E essa ideia ela tem que resolver um problema real. Um exemplo que eu já dei aqui foi o exemplo do aplicativo de banco de horas, que eu dei a ideia de resolver porque eu via um problema relacionado à gestão de banco de horas dentro da empresa que eu trabalhava. Isso é um problema que é uma dor real. Você fez ali 2, 3, 4 aplicativos que resolvem problemas reais. Se você puder pagar ali a taxa da Play Store e você puder, né, se você tem essa disposição, suba algum desses aplicativos, suba ele na loja e tente pegar usuários reais ali na loja para poder você ter ali uma justificativa maior de experiência. Ok, eu tenho um aplicativo na loja com usuários reais. Ótimo. Se não, você pode ainda assim gerar um aplicativo, né, gerar um instalável e colocar ele no Drive, por exemplo, e criar, né, você vai criar um portfólio, vai colocar ali o link do seu projeto e você pode colocar, por exemplo, o GitHub e você pode colocar também o link do Drive com exe para as pessoas baixarem e testarem, certo? Isso já vai ser um diferencial para que recrutadores entendam a usabilidade do seu projeto. Então, você pode criar um GitHub com um README muito bem estruturado, vídeos, imagens, vídeos da usabilidade do aplicativo, né, no emulador mesmo, se for o caso, ou, do contrário, você pode gerar um instalador e colocar ele no Drive ali para ser baixado. Se você for construir um portfólio, se você tiver a oportunidade de comprar um domínio para o seu portfólio, compra um domínio. Você pode hospedar ele na Vercel. Hoje o meu portfólio está hospedado na Vercel e eu ainda não tenho um domínio próprio, mas no futuro eu pretendo comprar um domínio próprio meu para poder manter o meu site, mas com a minha identidade, ao invés de um link genérico como vercel.app. E hoje, você fazendo isso e participando das entrevistas, eu acredito que você vai conseguir uma vaga. E ainda assim pode ser que você não consiga. Você vai estar, como eu disse, você vai estar se diferenciando dos outros. Você precisa ter algo a mais que os outros não têm. E hoje as pessoas têm uma noção de estudos muito raso sobre programação. Tem gente que acha que eu vou fazer um tutorial e esse tutorial vai me ensinar tudo que eu preciso. E não é assim. Cada caso, cada aplicativo, muitas vezes vai ser um tipo de lógica diferente que você vai usar. Cada tipo de sistema desenvolvido tem necessidades diferentes em relação ao outro sistema. E se você tiver desenvolvido pelo menos alguns sistemas, pode ser que eles vejam o seu como um diferencial. E esse diferencial vai ser o que vai ser feito você contratado. Tudo bem, vamos lá. Você foi contratado e agora está na sua primeira empresa. O que você vai fazer? Bom, isso é algo que eu vou te falar no próximo vídeo.